Fala, milionário de R$ 10, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o aporte número 25 da minha carteira de aposentar e também vou mostrar um risco que a minha carteira pode estar correndo, e acredito eu que esta informação pode ajudar bastante pessoas também tomar cuidado com a sua carteira. Então, aqui na minha carteira de aposentar eu estou com um valor aplicado de R$ 8.010, com saldo bruto de 7.631 e uma variação negativa de menos 4,73%. Minha carteira continua com uma variação negativa desde quando começou as quedas lá em mês 10 de 2024. Então é preocupante, mas quando a gente está ciente do que a gente está fazendo, na onde a gente está aplicando, isso faz parte do longo prazo. A gente não tem que ficar com medo de continuar investindo se as empresas que a gente escolheu e os fundos imobiliários que a gente escolheu, eles são sólidos. É a oscilação do mercado, ela tem essa alta e baixa, e aí no longo prazo ele vai se dissipar. Aqui na minha carteira eu tenho a renda fixa que está em torno de quase 14%, ações quase 35%. Então aqui em ações continuo com 14 ativos, com uma variação negativa de menos 5,33%, e no fundos imobiliários com uma variação negativa de menos 7,62%. E na minha renda fixa aqui, ela tem uma variação positiva de 9,72%. E o risco que a minha carteira está sofrendo é justamente em relação à nossa reserva de emergência, né? A gente tem que ter uma reserva de emergência sólida para a gente poder se apoiar ali quando a gente precisar utilizar dessa reserva. O que aconteceu no mês de março, eu tive um imprevisto com o meu carro, eu tive que utilizar quase que toda a minha reserva aqui de emergência. Eu tirei R$ 1.000 da minha reserva de emergência para pagar uma manutenção que ocorreu no carro. Então é isso que é o risco de você ter uma reserva de emergência baixa, que agora o que vai acontecer? Eu vou fazer o lançamento dessa reserva aqui, né? Vou adicionar um lançamento de venda da minha reserva de emergência. Vou tirar os R$ 1.000, vai ficar só R$ 65 na minha reserva de emergência. Então isso é preocupante, porque se acontecer alguma coisa de muito grave e eu não tiver outros meios de pagar esse problema que acontecer, corre o risco de eu ter que vender ações, vender fundos imobiliários. E quando a gente está montando uma carteira, esse é o último cenário que a gente tem que evitar. Esse é o último cenário que a gente tem que evitar. Vender nossas ações, vender os nossos fundos imobiliários para cobrir uma despesa. Lógico, a gente tem que pensar no problema que a gente está enfrentando. Mas a gente tem que ter essa reserva, e é isso que eu quero mostrar aqui nesse vídeo, que a gente tem que ter essa reserva para não correr o risco de ficar perdendo a carteira, e aí vende a carteira, vende as ações, vende os fundos imobiliários e depois ter que começar tudo de novo. Então isso é um risco para qualquer investidor, para qualquer pessoa que está começando a investir. A gente sempre tem que ficar vendendo nossos ativos para pagar alguma emergência. Para um bom investidor, para o longo prazo, pensando que nem o meu objetivo é essa carteira ser uma carteira de aposentadoria ou complemento da minha aposentadoria, eu tenho que evitar esse gasto com ela. Então, agora a minha carteira ela vai reduzir bastante essa questão, essa porcentagem da renda fixa. Então, isso é um risco para qualquer investidor, de manter uma carteira balanceada. Ela agora caiu aqui para 1%, menos de 1% aqui que eu tenho em reserva de emergência. Então, isso é um risco, é preocupante. Então, a gente tem que
sempre manter essa carteira equilibrada, tentar manter essa carteira equilibrada para a gente não correr o risco de ter que vender a nossa carteira, ter que vender as ações, vender os fundos imobiliários da nossa carteira. Então eu vou ter que tomar uma atitude de começar de novo fazer essa reserva de emergência para justamente não correr risco e tentar arrumar esse erro, de ter uma reserva de emergência que pague realmente essa emergência sem eu correr tantos riscos. Né? A gente não tem como prever os nossos gastos futuros, as nossas emergências futuras, mas se a gente tiver uma reserva de emergência sólida, a gente não vai ter problema. Já no vídeo anterior eu falei sobre isso porque apareceu uma viagem de emergência que eu não consegui fazer por questões que aí eu falo lá nesse vídeo, e aí já depois no mesmo mês já veio esse problema com o carro e aí precisou também fazer esse reparo no carro. Então em dois vídeos venho falando bastante sobre essa situação de você, qualquer pessoa que estiver investindo, ou mesmo que não seja investindo, mas queira fazer alguma reserva, você ter essa reserva de emergência separada de uma reserva para algum objetivo. Ah, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um terreno, eu quero comprar uma casa. Você ter o investimento ali que você vai fazer mês a mês para esse objetivo, mas também manter uma outra reserva separada para justamente para as emergências. Senão, o seu objetivo você nunca vai alcançar, porque você vai ter que usar o dinheiro do seu objetivo para cobrir uma emergência. Então, esse é o ponto principal aí de você ter uma reserva de emergência para não mexer no dinheiro, né, no seu investimento do seu objetivo. E aí agora minha carteira, ó, como vocês podem ver, aí já aumenta a variação negativa, reduziu aqui o saldo bruto e reduziu o valor aplicado, o valor investido. Então agora a gente vai ter que começar a recuperar essa reserva de emergência. Vai ter que ser mês a mês. Eu vou estudar como que eu vou fazer, porque tem uma outra situação com os gastos que eu, que eu acabei tendo esse começo de ano, né? O mês um, mês 2, mês 3 agora, e os meus gastos ainda vão continuar mais uns meses à frente. Então, de novo, minha carteira vai sofrer com a aplicação, com o investimento desse mês. E um outro vídeo também eu mostrei sobre essa planilha aqui, que é a meta dos R$ 5. Eu estava começando a investir com o objetivo de receber R$ 5 de cada fundo imobiliário que eu tenho. Eu tive que escolher em quais fundos eu ia aplicar esse mês para chegar mais próximo dos R$ 5. Que nem alguns eu já tenho aqui, já estou recebendo R$ 5, que nem aqui no RSAT 11 já recebo os R$ 5. Aqui no GGRC 11 também já recebo os R$ 5. Então, tem dois que eu já consegui bater a meta, que é os R$ 5, e agora é buscar a meta nos outros fundos imobiliários. Mas se a gente não tiver controle, fica difícil a gente bater as nossas metas. E espero que com os vídeos que eu vou continuar postando aqui, possa mostrar para vocês os meus erros, para vocês não cometerem os mesmos erros que eu, ou pelo menos já ter uma ideia do que pode acontecer se você não arrumar, se você não se controlar para você conseguir bater suas metas e os seus objetivos. Eu vim aqui na parte de ações, eu estava de olho nas variações aqui negativas, né, das empresas também. Comecei a dar uma olhada nas ações, que teve bastante ações que começou a ter uma variação negativa, mas como tem empresas aqui que eu gosto do setor, então até mesmo para manter a carteira de ações também bem diversificada, eu preferi dar uma olhada, né, nas ações que eu precisava comprar, e aí eu comprei ações
da Kepler 3 aqui, eu comprei uma parte dela em ações, e aqui nos fundos imobiliários, seguindo a planilha lá, lógico, tem a variação também, que é bom a gente dar uma olhada na variação para a gente diminuir o nosso preço médio com desconto. Então, eu olhei aqui também nas ações, mas seguindo a planilha aqui, as que eu precisava alcançar. Então, aqui, ó, das que eu precisava alcançar, a meta dos R$ 5 que eu tenho que ter para bater a meta foi o BTCI 11 dos fundos imobiliários, que é um fundo de papel, Rura 11, que é um fundo de papel, mas para o setor agrícola aqui. E o outro fundo imobiliário que eu comprei foi o Gari 11 e ações da Kepler. Então eu comecei agora a comprar também ações para bater meta, então começar a adicionar nessa planilha aqui ações que eu começar a comprar para a gente alcançar a meta dos R$ 5 de dividendos dessa empresa. E o foco aqui é com os imobiliários, eles pagam mês a mês, então a gente tem que também priorizar um pouco nos fundos imobiliários. Então, as empresas que eu comprei aqui foi o Gari 11, comprei 5 cotas a 8,55. A Kepler 3, eu comprei 7 cotas a 7,97. O Rura 11 eu comprei 5 cotas a 7,88. E o BTCI 11 eu comprei 5 cotas a 8,83. Vou fazer o lançamento aqui. Vamos aqui no Rura. Eu gosto de colocar a data que realmente eu comprei, 26/3/2025. 5 cotas. 7,88. Teve um centavo ali, salva. Então vou adicionar as outras, daqui a pouco eu volto. Voltando aqui com os lançamentos. Agora eu tenho 31 ações da Kepler, 50 cotas do BTCI 11, 50 cotas do Gari 11 e aqui 51 cotas do Rura 11. Então, só para atualizar a planilha aqui. Então BTCI 11 fui para 50 cotas. Aqui no Rura 11 foi para 51 cotas. No Gari 11, 50 cotas. E aqui a Kepler que já estava atualizado com a 31 cotas. Então, para o BTCI 11, falta 7 cotas para a gente alcançar a meta. Aqui no Rura 11 falta 14 cotas. E no Gari 11, 15 cotas. E o Kepler, se eu continuar aplicando aqui, 49 cotas. Então, aqui só para a gente complementar aqui na parte de proventos. Então, nosso rendimento mensal aí. Aqui eu estou mostrando o rendimento de todos os ativos, né? São ações e fundos imobiliários. Então, só para a gente relembrar, o objetivo é a aposentadoria. Então, o primeiro dividendo que eu recebi foi de R$ 1,20 e agora no mês de março eu recebi R$ 90,56. E abril já está mostrando aqui que já tem proventos para receber de R$ 42,21. Esse é o objetivo nosso, criar uma carteira que vai nos dar uma renda mensal que complemente a nossa aposentadoria, ou seja, a nossa aposentadoria principal. Então a gente consegue ver essa escadinha dos fundos imobiliários, porque como eles pagam mês a mês, então a gente consegue ver, ó, a evolução da nossa carteira mês a mês, a gente fazendo esse degrauzinho aqui subir aos poucos, mês a mês. Aqui na parte de gráfico, uma outra coisa também que eu achei aqui que a gente pode mostrar aqui, ó, minha carteira, né? A gente fica preocupado às vezes, ó, os últimos 12 meses, que foi bem preocupante essa oscilação do mercado da bolsa de valores.
E eu vim comprando. O nosso objetivo é ir comprando. Por quê? É lá na frente, é longo prazo. Lembra? A gente vem falando que o objetivo é manter o longo prazo. Então a carteira, ela, se a gente pegar num prazo mais curto, ela pode estar negativa, mostrando uma rentabilidade negativa, mas também que nem, por exemplo, se eu colocar aqui para o mês atual, para o ano atual, 2025, ó, eu estou ganhando aqui na minha rentabilidade está ganhando da inflação, que é o IPCA, e está ganhando do CDI. Então, a gente não tem que olhar para o curto prazo nem para prazos médios. Então, a gente tem que pensar no longo prazo, que nem aqui, já pensando na minha carteira, que ela vindo desde o início, que foi lá em 2023, que eu comecei a fazer os meus primeiros aportes. Então a gente vai, ó, a gente vai ter meses, dependendo, anos, que a gente vai estar sempre batendo a rentabilidade da inflação e do CDI, os índices que normalmente as pessoas comparam, que é a inflação e o CDI. Se pegar a nossa carteira no longo prazo, ó, um bom tempo eu estava ganhando do CDI e da inflação. Pensando no longo prazo, a gente tem que pensar sempre no longo prazo. Minha carteira está com uma rentabilidade aí no total de 10%, então estou perdendo para o CDI, mas se a gente descontar o imposto de renda do CDI, então a gente está quase empatado. No longo prazo, minha carteira daqui 10 anos, daqui 15 anos ou 20 anos que seja, provavelmente a gente vai reverter essa situação e aí é onde vai valer a pena você estar investindo em fundos imobiliários e ações que vai te dar um retorno, um retorno financeiro melhor do que você deixar só em um tipo de ativo. Não que a gente não vai, a gente vai deixar nosso dinheiro também uma parte dela na renda fixa, mas a gente não pode deixar ele todo, porque vai ter, vai ter períodos que a nossa carteira vai estar rendendo o ano inteiro a mais, 2%, 3% às vezes a mais do que no CDI. E é isso aí que vai fazer a diferença lá na frente, no longo prazo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Me sigam aí, compartilhe, dê o seu like para ajudar o canal. Se inscrevam para ajudar a compartilhar essa informação e espero que ajude outras pessoas a refletir sobre como vocês estão aplicando o dinheiro de vocês. Até a próxima.